Recording in progress, não era this meeting. Então, muito obrigado, Cora. Quero agradecer também o Matheus Cigarã. Dá oi, Matheus, para a galera, que também é nosso sócio. O Matheus e a Cora são estudantes de psicologia também, super importantes nesse sentido. A gente quer agradecer muito em TCC por ter também doado esse link do Zoom para a gente poder fazer esse trabalho. Muito bem. Então, eu quero começar com vocês. Assim, ó, a palestra é de 1 hora. A gente normalmente não termina às 8h30, porque sempre tem mais perguntas. Então, quem quiser ser às 8h30 não tem problema. Normalmente, a gente tenta terminar às 8h30, talvez vá até às 8h45. Tá? A ideia, assim, eu vou ser breve na nossa proposta, nossa hipótese, né? Para que a gente possa também poder discutir, fazer perguntas, discutir entre vocês, não só comigo, né? Muito bem. Então, assim, eu quero começar contando para vocês uma coisa. Eu atendo casais há muito tempo já, tá? Eu tenho um dos motivos, inclusive, de poder escrever a TMS foi não só a falta desses métodos sistêmicos mais assim direcionados a famílias, mas especialmente a casais. E é muito interessante porque chega um momento com quase todos, se não todos os casais que eu atendo, que a gente já conseguiu passar no primeiro momento deles entenderem um pouco mais que as discussões e as brigas que eles estão tendo não são o que a gente chama de uma briga de primeira ordem, ou seja, não são necessariamente algumas mudanças comportamentais ou de algumas habilidades sociais que vai transformar o processo. Eles já entenderam que, na realidade, aquilo fala de algo mais profundo, algo que, na realidade, não vem da relação, né, que se reforça, se inflama, mas que vem das suas histórias, né, especialmente quando a gente já consegue descer, olhar um pouco os esquemas, pensar sobre isso, né, tem sempre um momento, é muito engraçado, semana passada aconteceu exatamente a mesma coisa, com um casal que eu atendo, mais novo, que eles olham para mim e dizem assim, bah, mas esse encaixe que acontece entre a gente, ele é muito horrível, eles dizem assim, né? É muito difícil isso. E aí me diz assim, eu imagino que os casais felizes não têm isso, né? E aí eu respondo, olha, na minha experiência clínica e na minha experiência como pessoa, né? Eu acredito que um casal só é um casal que se proponha, que tenha amor, obviamente, que tenha feito uma escolha amorosa do início e que tenha uma proposta de intimidade, ou seja, que está aberto a realmente poder se conhecer e se abrir e se relacionar, em algum momento, mais tempo ou menos tempo, vai encontrar esse encaixe, né? Ou mais, esse é o mais, normalmente é o mais poderoso, assim, que é um encaixe que a gente chama de menos menos, encaixe de sofrimento com sofrimento, que é o encaixe mais perigoso, assim, né? Que ao mesmo tempo é o encaixe de maior potência de transformação, né? Então esse casal, por exemplo, que eu estava atendendo, ele encaixava, né, a defectividade dele com o abandono dela. Então, ela tinha questões muito duras, muito sensíveis relacionadas ao abandono, e ela muitas vezes hipercompensava, então ela acusava ele de abandonar, ela fazia muitas críticas, e ele, um esquema fortíssimo de defectividade, então ele sempre se achava que ele não era bom o suficiente, que ele não conseguia dar, então ele muitas vezes se submetia a isso e, obviamente, não conseguia explicar, contar, ele se esquivava demais, então ele não programava para explicar coisas para ela. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque o que a gente vê quando a gente pensa um casal, tá? E a gente quer realmente poder ajudar os casais em psicoterapia a crescerem, eu entendo que a coisa mais importante que a gente possa fazer é descer profundamente com os casais e conseguir entender o que o Yang vai chamar dessa química esquemática. Por que ele dá esse conceito de química? Porque a ideia é quando a gente fala o conceito química, deu química, né? Na realidade, a ideia é de alguma forma deu um match, aquilo de alguma forma se conectou, né? Porém, o que acontece, pessoal? A grandíssima maioria das pessoas, não são os casais, das pessoas, não consegue olhar para essa realidade e compreender a natureza real dela.
A grande... Na verdade, mãe, para uma inscrição notoriamente... Vai dar no mudo. A grande maioria das pessoas olha para a realidade relacional, olha para o seu parceiro ou para a sua parceira, e na grande maioria das vezes se entende muito mais como vítima desse processo, muito mais como sendo alvo deste sofrimento, e interpretando que o outro é absolutamente capaz de lhe fazer o mal, sem que necessariamente isso passe por si, e acusa o outro, normalmente ou a outra, desse sofrimento, e vice-versa. Né? Tanto que, na verdade, uma das frases mais célebres que eu e a Cláudia a gente escolheu para botar no nosso livro é a frase... deixa eu pegar aqui, né? Eu quero ler bem direitinho para vocês. É a frase do Gregory Bateson, que é um dos maiores pensadores sistêmicos, se não para mim o maior de todos, assim, né, junto com o Mohan. E o Bateson vai dizer uma frase que é linda, que é: os maiores problemas no mundo são resultados da diferença entre como a natureza trabalha e como as pessoas pensam. Então, o que isso tem a ver? Quando a gente pensa sobre esquemas, eu vou fazer uma brevíssima introdução, porque eu não sei, eu sei que tem gente que sabe mais, tem gente que sabe menos. Então, para a gente poder, de forma muito geral, o que o Jung vai dizer assim, no trabalho teórico brilhante dele? Que, basicamente, a gente tem necessidades emocionais, né? Não são aqui, a gente não está falando de necessidades né, da pirâmide de Maslow, né? Fome, sede, etc. Não, a gente está falando de necessidades emocionais. No início, eu vou falar mais do trabalho inicial, depois ele redivide essas necessidades, fala sobre outras, dá uma reconstruída, mas no início ele vai trazer basicamente cinco: a necessidade de pertencimento, necessidade de autonomia, essas muito conectadas com o trabalho do Bowlby, que é o trabalho de apego, mas ele também traz outras três super importantes, que é a necessidade de limites realistas, a necessidade de expressão e validação emocional e a necessidade de espontaneidade e lazer. Então, o que ele vai dizer? Que quando, no desenvolvimento humano, especialmente quando a gente é criança e adolescente, mas especialmente quando a gente é criança, o desenvolvimento físico, por exemplo, ele é muito diferente do desenvolvimento emocional. Por quê? Porque o desenvolvimento físico, primeiro, ele acontece desde que a gente coma. Por exemplo, se a gente está comendo e de alguma forma se movimentando, ele naturalmente vai acontecer. E ele tem uma tendência a seguir uma linha, o que a gente chama normal, né? É reta a linha. Né? Então, ele vai normalmente subir. Se mais ou menos as condições acontecerem, ele vai seguir reto. Né? E é mais ou menos natural. Né? Ou seja, é natural, tem um bebê de 10 meses. É mais ou menos natural que ele uma hora aprende a caminhar. Né? O ambiente pode estar ali, mas muito mais para olhar para isso. Né? Quando a gente fala sobre esquemas emocionais, o Jung vai mostrar que não é assim. Que os esquemas emocionais, eles têm, na verdade, uma ideia. Por exemplo, quando a gente fala de pertencimento, o pertencimento não é uma linha reta. Né? Por quê? Porque o que ele vai mostrar que a criança vai ter essa necessidade, ou seja, a necessidade, vamos pensar assim rapidamente, né? De presença, vamos pensar na questão do abandono, etc., presença e constância e conexão. Então, das duas, uma. Ou essa criança vai ter mais evidências de pertencimento, ou ela vai ter mais evidências do oposto disso, de desconexão ou de rejeição. Então, aqui, quando a gente está falando de necessidades básicas, a gente não está falando de uma linha reta. A gente está falando, na realidade, de uma bifurcação, que, dependendo de como essa relação acontecer com quem cuida e com o ambiente, não se esqueçam disso, porque tu pode ter pais maravilhosos, mas se tu mora, por exemplo, num lugar onde está tendo uma guerra civil, talvez isso, muito provavelmente, vai ser muito importante para, né, nessa construção. Então, tu vai para um lado ou para outro. E é exatamente nessa bifurcação que a gente vai poder criar, perceber experiências, sentir, pensar elas, o nosso corpo responder a isso e a gente usar comportamentos que vão, de alguma forma, cristalizando ou organizando essas informações no que a TCC classicamente vai chamar de crenças, ou seja, o que eu penso sobre mim, sobre os outros e sobre o futuro, e ele vai, na realidade, organizar isso em esquemas, né, que são mais profundos que isso, né, tem textos diferentes, mas tem um texto que eu acho legal dele que ele traz que a ideia, o esquema, ele muitas vezes vai fazer um conglomerado de mais crenças, né, mas isso não vem tanto ao caso. A ideia é que se eu tiver, obviamente, mais experiências ou experiências mais danosas em determinadas necessidades, é muito mais provável
que ao invés de, por exemplo, né, fechar o meu processo mais cognitivo inicial, entendendo que o pertencimento foi bem suprido, eu posso estar do outro lado e ir para desconexão, por exemplo, para rejeição. E aí acabar desenvolvendo esquemas mais desadaptativos, como esquema de abandono, privação emocional, etc., né? Abuso, vulnerabilidade ao dano, etc. Todo mundo, de uma forma ou outra, vai ter esquemas adaptativos, né? E quando a gente não trata isso como adultos ou mais, assim, quando a gente não olha para isso, isso não significa que isso não olhe para a gente e modifique a nossa vida. Ou seja, toda vez que, de certa forma, o ambiente nos mimetiza ou nos colocar frente a essa situação, ou mimetizar essa situação, é muito provável que se ative esse lugar memorizado de uma maneira mais baixa do nosso cérebro, mais rápida, mais automática, mais emocional, e a gente tenda a responder nesse lugar. Tá? Isso é neurociência básica. Né? O que acontece? Acontece, que é o que depois ele vai desenvolver, o Yang, que quando a gente está num relacionamento amoroso, né, a gente tem uma relação diferente com o suprimento de necessidades do que a gente tem com outras coisas. Então, se eu tô, por exemplo, decidi me relacionar com alguém, né, e tô namorando, amando essa pessoa, transando com ela, ou seja, né, ficando, etc., é muito mais provável que eu coloque nessa relação muito mais necessidades, que eu espere muito mais essa relação, que eu me abra muito mais. E aí, neste caso, né, se as duas pessoas, por exemplo, fazem isso, de alguma forma se conectam, é muito provável que em algum momento esta pessoa ou faça ou mimetize exatamente a situação ou as situações que são ativadoras desses meus esquemas. Então, por exemplo, esse casal, ele era um cara, né, que muitas vezes ficava com medo que ela reagisse mal, e aí ele acabava fazendo programas com os amigos e esquecia de avisar, ou dizia que ia vir uma certa hora, mas ele sabia que não ia vir naquela hora e acabava se atrasando. Essas situações dela não ser avisada por ele ficar com os amigos, dizer uma hora e chegar mais tarde, automaticamente ativava o esquema de abandono dela, né? Só que daí o que acontecia? Ela criticava ele, né? Ou seja, ela brigava com ele, chamava ele de um cara idiota, incompetente, né? Ela chegou um dia até, isso no meio da sessão, quando ele chegou em casa, ela tinha feito todas as malas, ela jogou nele. Então, quando ela faz isso, né? Isso talvez para uma pessoa que não tenha evidências primárias como ele, talvez até seja um motivo para pensar, essa mulher é uma maluca, eu vou me separar. Ou gente, mas ela tá muito mal. Peraí, deixa eu sentar para poder entender. Eu não fiz nada de errado. Ou eu fiz uma coisa de errado, mas não é para tamanha, né, dor. O que está acontecendo contigo? Existem várias respostas que eu posso dar se eu não estou ativado esquematicamente nessa situação. Porém, essa situação era o gatilho dele. Né? E aqui ele se sentia exatamente um cara ineficiente, um cara que fazia de tudo, o máximo que ele podia, não conseguia nunca satisfazer ela, né? Ou seja, ele ia para esse lugar de defectividade. E aí o que acontecia entre esses dois? Eles encaixavam esses esquemas, e aí entra o que a gente chama de química esquemática. Né? E aí o que a gente vê que acontece com, na minha opinião, todos os casais, mais tempo, menos tempo, né? Quando há esse encontro, né? Há essa tangência, assim, quando os esquemas ou o esquema, né? Os modos mais primários nós, mais primitivos e desadaptativos passam e tocam o do outro ou da outra, existe uma grande chance de eles não se tocarem e desaparecerem, né? De que quando eles riscam, isso sai uma faísca importante que pode botar fogo no circo inteiro. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês, pessoal? Joia. E até arrisco dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, por mais terapia que a gente tenha, por mais terapia individual que a gente faça e conheça e se entenda, às vezes, pessoal, essa faísca é forte e a gente não consegue responder de maneira adulta. Muitas vezes a gente acaba respondendo, né, da maneira que a gente foi, de alguma forma, reforçado e usa comportamentos que, de alguma maneira, na nossa história foi reforçado ou, pelo menos, na nossa imaginação, de alguma forma foi reforçado.
E por que que isso é super importante? Porque para trabalhar com terapia de casal, a gente precisa entrar nesse lugar. Porque se a gente não faz isso, qual é o grande risco? A gente pode acabar culpando uma pessoa da dor da outra, né? A não ser que nós estejamos falando de uma situação que é uma situação de violência e realmente uma violência que existe uma diferença importante de hierarquia e que não há muitas vezes saída para uma pessoa sozinha, aí sim a gente tem que, né, parar e trabalhar o contexto da violência. Aí esqueça isso que eu estou falando. Mas, quando é uma situação que, mesmo tendo violência, a gente percebe que é uma violência que a gente vai chamar de recursiva, né, a gente precisa olhar essa violência como parte. Não significa que a gente vai aceitar e nem tenha que trabalhar a violência como comportamento no início. Mas a gente só tem que cuidar para não colocar uma pessoa como sendo a vítima e a outra o algoz. E aí é por isso que eu quero trazer para vocês a discussão do Edgar Morin. Porque isso que o Yang está trazendo é muito jóia. E é uma das coisas mais importantes quando se trabalha com terapia de casal, com terapia dos esquemas para casais. Ao mesmo tempo, o que eu quero mostrar para vocês? Que esse conceito que ele está trazendo é um conceito já antigo na terapia sistêmica. É um conceito, na realidade, que vem de muita discussão anterior a isso e lá da filosofia sistêmica. Né? Então, a gente aqui tem um autor super importante que é o Edgar Morin. Né? Muitas pessoas conhecem o nome dele, mas né, a grande maioria das pessoas nunca leu alguma coisa dele, até mesmo porque é bastante difícil ler o que ele fala. Mas o Edgar Morin, para quem não conhece, ele é um filósofo, né? Ele é antropólogo e ele é um sociólogo francês, né? E ele é uma das pessoas mais importantes para a gente poder pensar o que a gente hoje vai chamar de ciência moderna ou de ciência pós-paradigmática, né? Então, o Edgar Morin, ele escreve muito, tá? E ele escreve sobre um dos temas mais importantes que hoje a gente usa muito, que é o tema da complexidade. Né? Mas o Edgar Morin também é responsável por escrever um outro conceito dentro do paradigma da complexidade, que se chama recursividade. Alguém já ouviu falar sobre esse conceito? Sobre recursividade? Quem já ouviu faz joinha. Quem nunca ouviu faz desjoinha. Já viram? Oi, Rosane! Agora que eu te vi. Tudo bom? Escondidinha. Tá Neida ali também, agora que eu tô vendo as pessoas. Jamile, muito jóia. Então, o que é o conceito da recursividade do Edgar Morin? O conceito da recursividade, para começar, em primeiro lugar, ele vem como uma discussão filosófica desde lá da década de 40, 50, por aí, para contrariar, para tentar contra-argumentar, ou seja, para criar uma antítese ao paradigma que existia, que é o paradigma mecânico, dentro especificamente do que o mecanicismo chama de causalidade linear, tá? Então, o que é causalidade linear? A causalidade linear é a causalidade da causa-efeito. É a gente conceber que o mundo tem causas, ou seja, tem início, ou seja, eu tenho aqui um evento que ele é o início, e eu vou ter, então, a partir do momento que eu coloco esse evento em ato, ele vai ter uma consequência direta. E aqui existe uma hierarquia temporal. Um vem antes do outro. Tá? Então, por exemplo, os meus casais dizem isso para mim toda semana, mais de 10 vezes, talvez, por semana eu devo ouvir isso. Né? É do tipo assim, Eduardo, mas ele foi grosso comigo, então é óbvio que eu respondi à sua altura. Isso é a causalidade linear. Então, o que a pessoa está me dizendo? Eu fui vítima da sua grosseria, então eu entreguei para ele o que ele merecia. Né? Aqui, quando a gente vai olhar para esse paradigma, o que essa pessoa está me dizendo? Que ela está entendendo que essa grosseria dele é o primeiro evento. Né? É possível eu colocar no tempo e entender que esse é o primeiro, né? E que o que ela fez só está em razão deste primeiro que veio aqui. E isso pode até ser ruim, mas na verdade se justifica. E aí quando eu vou perguntar, tá, ok, eu entendi, né? Ele foi grosso contigo e aí tu resolveu de alguma forma agredi-lo de volta. Agora, me explica, por que que ele foi grosso contigo? Ou seja, o que que veio antes dessa grosseria dele? Quando a gente começa a fazer o que a gente chama de perguntas circulares ou perguntas recursivas,
a gente vai começar a ver que, na realidade, não existe um início desse processo. Não dá para a gente poder simplesmente olhar para uma situação de casal e entender que ali tem alguém necessariamente que começa e outro alguém que termina. O que a gente vai costumar ver é um círculo aqui. Porque ele vai dizer, provavelmente, não, eu estava de boa, mas eu fiz uma pergunta dela, me respondeu de forma grosseira, e aí eu também não gostei. E aí ela vai me dizer, não, mas isso eu já tinha dito para ele. Ele vem e me faz uma pergunta, ele está achando que eu sou idiota? Eu tenho um casal que é basicamente isso, né? Então, não sei se vocês já viram, tem um quadro muito divertido do Porta dos Fundos, que se chama Terapia de Casal, tá? Sugiro que vocês assistam. É só botar... Já viu, Kátia? Porque antes... Muito legal, caricatural, Maravilhoso. assim, maravilhoso. Ali, esse vídeo, anota e bota o link para nós, Cora. Chama terapia de casal. E é muito divertido porque o terapeuta de casal, ele chega e já faz o primeiro erro. Ele diz assim, eu queria que vocês me contassem aonde começou o conflito. Ou seja, ele já faz uma pergunta linear, ele já joga para as pessoas dizerem, eu quero saber o início, né? E aí, né, os dois atores, não, começou quando ela me xingou de gordo. E ela, não, mas antes ele tinha me xingado de não sei o quê. E aí eles vão indo, e aí tem um final que é muito divertido. E aí, o que que o Mohan vai dizer? Que, na realidade, se tu tá trabalhando com sistemas que são longe do equilíbrio, tipo, trabalhando com pedras, por exemplo, né? Ou tá construindo um prédio, alguma coisa nesse sentido, tu até consegue mais ou menos ver o que vem antes e vem depois. Agora, quando tu trabalha com sistemas vivos, que são sistemas que é o que a gente chama de longe do equilíbrio, ou seja, nós somos sistemas que a gente tem que estar o tempo inteiro trabalhando para que ele possa se regular e ficar bem. A gente come o dia inteiro, a gente precisa ir no banheiro o dia inteiro, a gente precisa se exercitar, pelo menos semanalmente, e para a gente manter um relacionamento com qualidade, não basta uma vez por ano a gente sair de férias e dar, né, algum presente, a gente tem que fazer isso constantemente. Então, o que que significa? Que o que ele vai chamar de entropia, né? O que que é entropia? É a capacidade do universo de criar caos em tudo, né? Ela é gigante, né? A maneira mais fácil de entender a entropia é vocês olharem para a pia da cozinha de vocês. O que que acontece logo depois que a gente deixa ela linda e limpa e perfeita? O que que logo acontece depois? Ieda, tem que abrir o microfone. Ela enche de novo. Sim. Hoje aconteceu aqui em casa. Ela lavamos tudo limpo. Daí eu olhei. Ah, tinha um prato todo sujo. Puta, né? Aí botei o prato na pia. Eu falei, não acredito. Essa é a entropia. A entropia é o universo que cria caos para que a gente vá lá e crie ordem de novo. E a vida é assim, né? A vida tá nesse balançado dessa bicicleta. Então, quando essas brincadeiras todas, é exatamente o que o Mohan vai chamar de recursividade, né? Que é quando a gente começa a entender, aí tem aquela frase louca dele, né? Que um produto de uma ação, ele também é produtor da própria ação que produz ele, né? Ou seja, é como a gente brinca. Será que o carro, até mesmo um carro, né, que sai lá da fábrica, ele necessariamente é o produto final? E não é, porque esse carro vai vir para o mundo humano. E a gente vai olhar para ele, vai gostar e depois vai não gostar, a gente vai transformar aquilo e as montadoras e os processos vão estar sempre acontecendo para que de alguma forma a gente se satisfaça. E a gente nunca se satisfaz, né? Eu estava ouvindo um podcast sobre felicidade, muito legal, né? E tem uma pesquisadora americana mostrando isso, que na realidade a gente, como ser humano, a gente tem uma capacidade gigante de se adaptar a eventos alegres, né? Mais rápido do que eventos estressantes. Então, o que ela vai dizer? Que a felicidade é exatamente o tempo do início do evento até a nossa adaptação a ele, né? E ela fez uma pesquisa muito legal com os funcionários da Google, né? E não sei se você sabe, né? Mas a Google é super conhecida por ser um ambiente, assim, maravilhoso, as pessoas podem comer o que quiserem, leva pets, e é uma coisa, assim, brilhante, né? E o que que ela viu lá? Que, na realidade, o nível de felicidade é mais ou menos igual ao resto das empresas. Por quê? Qual é as reclamações, né? Ela até trouxe uma voz muito divertida. Ela disse assim que um cara reclamou assim: "Ai, que saco, eu não aguento mais esse bolinho de lagosta que vem quase todos os dias aqui. Queria uma coisa diferente." Ou seja, o costume vai fazendo com que a gente baixe a nossa relação de alegria com as coisas.
né? E, então, isso que o Mohan falou é muito importante, porque para a gente poder trabalhar com qualquer relação, qualquer ser vivo, a gente precisa entender que a natureza de qualquer relação, de qualquer ser vivo, e aí especificamente de qualquer ser humano, e aí vamos lá mais especificamente qualquer casal, a natureza de um relacionamento conjugal é circular. Como eu falei, a não ser que a gente esteja olhando para uma situação grave de violência, que tem circularidade, mas a circularidade normalmente está muito mais enfraquecida, porque eu tenho um peão gigante, outro menor, mas a não ser que, não, que seja essa situação, se a gente vai olhar para os nossos pacientes, tá? As pessoas que a gente atende, a gente, mais tempo ou menos tempo, com as perguntas corretas, vai provavelmente chegar na conclusão de que o que está acontecendo entre as pessoas acontece, primeiro, porque os casais, que isso é uma das coisas então que a gente mostra no nosso curso, ensina no nosso livro, né, que é traduzir o que o Mohan está trazendo, primeiro, a maioria dos problemas acontecem porque os casais não conseguem olhar a relação de maneira circular. Os casais não conseguem perceber que o que está acontecendo ali é uma química entre eles, né? No caso, uma química esquemática, e não necessariamente a vitimização sua por causa do esquema do outro, né? Eu tive uma paciente muito engraçada que ela usa a psicoeducação contra o marido, né? Toda sessão eu tenho que segurar ela, né? E na nossa última sessão ele se agitou assim, né? Ele, né, falou uma coisa meio dura com ela, e ela olhou para ele e disse assim: ó, viu, Eduardo, já tá ativado no esquema dele, né? E aí eu deixei, a gente conversou um pouquinho, baixou, daí eu voltei com eles, né? E aí eu fui olhando, e aí fui mostrando, e aí cheguei até a frase dele, eu falei, bom, então ele falou isso, isso e aquilo. Quando ele falou isso, o que que tu sentiu? E aí ela foi me descrevendo, na realidade, a própria ativação do esquema dela, né? Então eu consegui mostrar para ela, olha, realmente ele estava assim nesse momento conversando contigo na minha frente, dentro desse lugar dele de desconfiança, que é esse esquema mais difícil dele. Mas foi exatamente quando ele trouxe isso que tu respondeste dessa maneira que tu te ativou esquematicamente, né? Aí ela, pior é que é verdade, né? Eu falei, né? Mas a gente tem diversas maneiras de tentar se defender dos nossos esquemas, né? E uma delas é fazendo isso que tu acabou de fazer agora, né? Que é hipercompensando, projetando e jogando para ele como se ele fosse, na verdade, o culpado do teu sofrimento. Então, o que eu acho que é interessante, por que né, para um pouco assim encaminhando para o final para a gente poder discutir. O que eu acho que é primeiro assim muito, muito, muito importante a gente poder olhar, né? Que primeiro, quando a gente vai atender casais, especialmente casais, não basta só a gente poder fazer uma boa avaliação dos esquemas das estratégias. A gente precisa fazer essa volta para o pensamento sistêmico, para a ideia de recursividade, e ajudar os casais a compreender a natureza circular de um relacionamento, né? E o que isso também nos ajuda, né? E no livro a gente traz, no curso a gente explica também que essa natureza circular, ela não é só esquemática, né? Até mesmo porque não existem só esquemas adaptativos. A gente usa muito a ideia de esquemas, né? Eu vejo muitos alunos, quando a gente discute fase de supervisão, usando a palavra esquema somente para esquemas adaptativos. Mas se a gente voltar lá na teoria do Piaget, por exemplo, que é um dos primeiros que escreveu sobre isso, e que, queira ou não, é da onde se bebe muito isso, o Piaget vai falar sobre esquemas, ponto, né? Então, primeiro poder entender que essa causalidade circular é a natureza. Então, a gente pode, na relação com alguém, reforçar uma circularidade muito positiva, né? Muito saudável, muito expoente, assim. Da mesma forma como a gente pode reforçar uma causalidade muito doente, muito ruim, né? E o Mohan tem um outro conceito que eu acho que é brilhante, que é o que ele vai chamar do paradigma dialógico da realidade, né? Então, uma das diferenças do pensamento do Mohan e da complexidade é ele mostrar que a tese, por isso que é dialógico, né? A tese e a antítese, a gente normalmente pensa tese e antítese separadas, né? É o cara que fala uma coisa, o Sócrates faz antítese, e aí temos uma síntese.
que o Morin vai dizer? Que a tese e a antítese, ela pode residir dentro da gente. Né? Então, que ele vai brincar assim, se eu olho para o meu marido e digo, você é um egoísta, né? O que eu estou inferindo? Que ele é um egoísta, logo, ele nunca é uma pessoa que compartilha. Né? E aí, o que o Morin vai dizer? Que, na realidade, nos sistemas vivos e complexos, a gente pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. O meu marido pode ser tanto egoísta quanto uma pessoa que compartilha. Ele pode ser as duas coisas. E aqui que a gente vai usar isso na terapia de casal, que é poder pensar, bom, o teu marido, sim, ele tem um esquema de desconfiança, ok, né? Mas, será que ele é só isso? Ou ele também tem a capacidade de confiar e ter fé em você? Né? E como é que a gente faz para que tu reforce esse de baixo e não de cima? Né? Ou seja, para a gente começar a entender que mesmo esse processo esquemático que produz comportamentos muito nocivos, eles não necessariamente são a pessoa em si, é uma parte dela, especialmente uma parte mais doente. E isso é o que a gente estava conversando muito, né, Cláudia? A gente tem visto que quando os casais conseguem, especialmente os que estão menos doentes, os mais doentes é muito difícil, né? Mas os que não estão tão doentes ou médios conseguem compreender essa química esquemática, conseguem ter empatia o suficiente para entender que esses comportamentos não vêm só dali, vêm das histórias, né? Conseguem ver através desses modos mais infantis e conseguem compreender a causalidade circular, ou seja, conseguem compreender que eles podem sim ativar e reforçar, ou seja, retroalimentar esses esquemas dos outros e vice-versa. A transformação que pode se ter é fantástica, especialmente se a escolha amorosa que esses casais conseguiram fazer é uma escolha anti-esquemática. Que isso é uma coisa que a gente vai começar a produzir um pouco mais no curso, a gente fala mais sobre isso, né? Ou seja, pegar para a gente terminar o exemplo que eu dei no início. Essa menina que tinha o esquema de abandono que eu falei para vocês e que era muito ativada quando o namorado, o marido dela, né, se atrapalhava com medo de que ele não caísse na defectividade, mas acabava reforçando o esquema de abandono. Ela escolheu ele porque esse cara tinha se mostrado muito pertencente, tinha se mostrado um cara muito constante, tinha se mostrado uma pessoa muito firme ao lado, né? E quando eu comecei a perguntar sobre essas evidências, ela era uma pessoa, por exemplo, com muitos ciúmes, né? E ele, em 12 anos de relacionamento, nunca tinha traído, ela não tinha zero evidência sobre isso. Né? Então, esse cara, por exemplo, ele pode ser uma pessoa altamente transformadora para ela. Né? Porque ele pode ser uma pessoa que pode mostrar evidências brilhantes sobre o pertencimento e reorganizar esquematicamente essa menina com um poder que eu, como terapeuta, por exemplo, posso nunca ter, porque eu não sou a pessoa que ela ama. Né? Quem ela ama é esse cara. E quando a gente consegue fazer essa jogada e virar, e fazer com que as pessoas consigam reproduzir aquilo que é melhor no outro, especialmente sendo esquemático, a gente cria e faz com que essa relação conjugal seja um catalisador brilhante e fazer com que as pessoas possam ter essa reparentalização dentro do relacionamento e aí sim poder criar assim um relacionamento que pode durar muito tempo e ter muita alegria e muita felicidade. Eu já tive a felicidade de ter casais assim, menos doentes, obviamente, que conseguiram fazer isso e tiveram experiências belíssimas assim com seus cônjuges, né? E transformadoras. Tem muitas pessoas, vocês devem conhecer, que nunca foram para terapia, mas que têm essas histórias com seus cônjuges, né? De ter pessoas que de alguma forma tocaram e transformaram a sua vida no lugar mais doloroso e sensível de si. Né? Então, para fechar, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês um pouquinho, né? Que a ideia, o conceito que eu queria trazer um pouco hoje assim, do Morin é essa parte da química esquemática, é um conceito belíssimo, e como, né, o trabalho, desculpa, do Jung, né? E como o trabalho do Morin já vem falando sobre isso e amplia esse discurso, quando chama isso, na realidade, de causalidade circular, e mostra que, na realidade, todas as relações são baseadas nisso, e inclusive as relações positivas. E acho que basicamente era isso, né? Vou deixar um tempinho, como eu falei para vocês, a gente já viu, já são 8h20, mas é para a gente poder conversar um pouquinho. Eduardo, tem uma pergunta aqui, que é da Mariana Baladim, nossa
aluna. A Mari! Tá Cadê aí, a Mari? né? Já mandei uma mensagem, bem feliz dela estar aí. E ela colocou assim, que tem os esquemas iniciais adaptativos também, que hoje tem se falado muito neles, dentro da visão da psicologia positiva. Perfeito, é isso aí. Ainda bem, porque senão de novo fica aquilo, né, da gente só trabalhar com doença, só trabalhar com sofrimento, quando na realidade tem muita coisa que é adaptativa, exatamente. Não sei, o que vocês acharam, pessoal? Você acha que faz sentido isso? Né? Pensar em algum paciente de vocês, ou algo que a gente esteja falando? Quais foram as reflexões sobre o tema? Você acha que é possível fazer esse diálogo entre Mohan e Yang? Eu acho que tu fosse tão claro nesse bate-papo entre o Mohan e o Yang que, olha, vou te dizer, não ficou pedra sobre pedra. Tu tem um raciocínio lindo, muito, muito claro, né? Muito bonito te ouvir, Eduardo. Obrigado. E esse é um tema, e a gente vê até quando trabalha com os próprios casais, quando a gente fala sobre isso, o que acontece é exatamente isso que está acontecendo agora, fica todo mundo pensando, refletindo, porque isso justamente nos leva a refletir, né? A forma como a gente retroalimenta os nossos processos, né, relacionais e como a gente também está sendo retroalimentado pelas pessoas com quem a gente convive. É uma hora que leva à reflexão. Eu acho que a gente tem, Eduardo, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, como terapeutas, né, para não reforçar esses esquemas. Eu acho que isso é algo muito delicado, né? Aí entra o self do terapeuta, né? Porque em alguns momentos, algumas perguntas nossas podem incitar, né, e reforçar justamente isso. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento a isso também, né? Eu acho que esse entendimento tem que ser muito incorporado, né, dentro de nós para que a gente possa trabalhar com isso, né? Senão fica muito difícil, né? Exato. E aí, assim, ó, acho que uma das coisas, quando a gente consegue alcançar esse lugar de ajudar as pessoas a compreender ou perceber essa recursividade, essa causalidade circular, essa química esquemática, e as pessoas conseguem sair dali e a gente consegue reverter o jogo, uma das coisas que a gente usa, eu pelo menos muito, assim, a Cláudia também, né, mas que não é tão conhecido, é uma técnica da terapia narrativa, que a gente agrupou no livro e tem no curso também, que é a técnica de valoração, que é, na realidade, tu conseguir pegar esse momento e tu expandir o máximo que tu pode esse momento, né? Com perguntas, que é o que a terapia narrativa chama de perguntas de paisagem, né? Porque eles adoram esse tema. Por que eles chamam de perguntas paisagem? São as perguntas que expandem e te dão os detalhes. Que o que é uma paisagem, né? É algo lindo que tu olha e tu vai percebendo nuances da beleza, né? Então, eu tive, na semana passada, um casal que eu atendo e foi muito bom, porque foi muito fácil de fazer. Né? Ele veio na sessão me dizendo, ela teve um problema de conexão, e aí ele começou a sessão comigo, assim, ficou uns 5, 10 minutos, mas foi perfeito, assim, foi algo do caos, da entropia, que funcionou super bem. Porque ele veio me dizendo que estava puto da cara, que ela tinha dado mais um trabalho para ele, né? Que ele tem vários esquemas, ele é um cara assim, com alguns danos bem importantes, né? E um deles é o esquema de abuso, né? Então, ele estava muito brabo, porque ela tinha combinado uma coisa com a mãe dele, né? E aí, agora ela queria que ele fizesse isso. Então, ele estava furioso, muito, muito bravo, uma coisa desse também. Né? Só que para ele, na realidade, aquilo tocava exatamente no lugar de maior sensibilidade. Ele tinha conseguido fazer muito assim para poder se distanciar da mãe, porque a mãe era uma pessoa que ela era abusiva fisicamente, mas era uma pessoa abusiva com relação ao dinheiro. Então ela dava o dinheiro e cobrava em troca, né? E aí usava isso de uma maneira muito perversa com todos os filhos. E ele tinha finalmente conseguido
se cortar, se distanciar financeiramente, né? E aí ela entrou na reunião, e aí eu falei, bom, então ele estava me dizendo isso, e ela disse assim, Eduardo, ele tá louco, eu falei assim, ele tá completamente maluco, não aconteceu isso, né? Ele me disse, ele me perguntou se a gente, né, como é que é esse esquema com a minha mãe, eu disse, faz o que tu achar melhor, né? E aí a mãe dele ligou, falou com ele e disse que queria pagar um negócio. Aí ele veio conversar comigo e eu disse, faz o que tu achar melhor. Se tu não quiser aceitar o dinheiro dela, a gente não aceita, porque eu sei que é difícil para ti. E aí ele falou, não acredito, mas eu não tenho essa memória, né? Então, aqui é muito interessante essa cena, porque o esquema dele é tão pesado que ele criou uma falsa memória da situação. Ele tinha uma memória de que ela tinha querido, na realidade, essa grana e ainda queria que ele fizesse isso. E aí ela, na sessão, disse, falou, amor, eu jamais faria isso. Eu sei o quanto é sensível para ti isso, eu sei que eu também manipulou horrores e que tu foi muito vítima desse tipo de abuso e que tu desconfia muito por causa disso. A gente não precisa do dinheiro dela. A gente tem o nosso orçamento para fazer essas coisas. A tua mãe ofereceu e se tu quiseres, a gente faz. Porque se tu não quiseres, porque a mãe dele tinha muito dinheiro, então a mãe dele queria dar, claro, a mãe dele se ofereceu para pagar a banda e o fotógrafo, e aí obviamente ela ia dar muito mais dinheiro, eles poderiam fazer uma coisa muito melhor, né? E ela disse, se tu não quiser, a gente tem o dinheiro do orçamento. Ele, não, mas a gente não tinha o dinheiro. Ela disse, sim, a gente orçou essas duas coisas. Ele tinha até distorcido a própria memória do orçamento, né? E aí eu perguntei, aí parou esse momento, e aí eu usei a técnica da narrativa. Eu falei, fulano, o que que tu entendeu do que ela está te dizendo? Como é que é para te ouvir isso que ela está te dizendo, né? O que que tu acha que isso fala dela como pessoa? Qual é a relação disso que ela está dizendo com o teu esquema de abuso e o teu esquema de desconfiança? Né? Então e era muito engraçado porque ele reforçava e logo ia para a crítica, do tipo puxar ele da crítica, né? E aí era uma festa de casamento dos dois. E aí no final eu perguntei, e isso que hoje a gente está tendo como exemplo bem pequenininho, tá? Que é essa discussão. Tu acha que isso tem alguma relação com a tua orientação para o futuro e o teu casamento com esta mulher? Então a gente ficou ali 20 minutos conversando e foi super bonito, assim, ele se emocionou no final, né? E ele conseguiu perceber o quanto, por mais que ele tinha vivido isso, né? Essa não era a esposa dele. Só que esse é um casal que eu tenho certeza, se eu não intervisse, ele iria começar a xingar ela porque ela tinha feito isso. Ela ia ficar indignadíssima porque ela tem um esquema de privação emocional, então ela ia ficar assim furiosa com a falta de compreensão dele, né? E ia brigar com ele, com certeza. Né? Então, eles iam de novo entrar nesse mesmo ciclo. Então, quando né, a gente consegue parar esse ciclo, ajudar os dois a olhar, ela ficou indignada, ela, como é que ele tem uma outra história? Eu falei, calma, lembra que ele tem esse esquema? Então, às vezes, um esquema pode ser tão forte que a gente pode distorcer a realidade e achar que realmente aquilo está acontecendo. Né? Eu mostrei para tu ver o nível de dor que ele tem, o nível de dificuldade que isso é para ele, o nível de abuso que ele viveu e o quanto isso foi sensível, o quanto ele não quer mais ver isso. E tu não tá fazendo isso, então agora a gente só tem que ajudar ele, não te preocupa. Né? E aí ela se acalmou e a gente tirou ele desse lugar e ela reparentalizou ele, mostrando que ela sim era uma pessoa confiável e ela era uma pessoa que faria por ele, né? Mesmo que significasse esse fazer menos. O mais importante para ela é ele estar feliz e não, né, ter mais dinheiro, qualquer coisa nesse sentido. Faz sentido isso, pessoal? A Muito gente bem. usa uma metáfora também, né, Eduardo, para trabalhar com os casais, que é a metáfora da rachadura inesperada, que é quando, né, no caminhar da vida, um dos cônjuges cai na rachadura dos seus esquemas, né, desadaptativos, e se o outro, que ainda não caiu, né, conhece as fragilidades do seu parceiro ou da sua parceira, fica mais fácil de ficar em terra firme, segurando aquela pessoa até que ela consiga sair ali de dentro da rachadura. Então, a gente trabalha com eles
também com metáforas, para que eles possam compreender esses momentos, né? Que justamente são os momentos em que abre-se um abismo embaixo dos pés, porque a pessoa caiu nas suas fragilidades, foi ativada. Isso é. E a gente até brinca assim, olha, se tu está caminhando, tá de mão dada, e o teu cônjuge abrir um buraco embaixo dele, ele cai, mas tu está segurando na mão, o que tu faria? E é unânime, né? Claro, 100% dos casais dizem, eu tentaria tirar ele dali. Eu falei, joia, né? Teu cônjuge acabou de cair, só que essa rachadura não é uma rachadura que está no chão, essa é uma rachadura que está aqui, né? E essa força que ele está fazendo para baixo, puxando o teu braço, ali que tu tá vendo ele na rachadura, mesmo que teu braço esteja doendo, que tu esteja sentindo dor, tu sabe que aquilo é uma dor que ele não quer necessariamente causar, mas ele tá numa situação que ele não tem pés, então ele vai fazer peso, ele vai pesar, né? Mas tu não hesita em me dizer que tu vai puxar. Por que nessa situação tu não puxaria? Né? Então aí entra aquilo que a gente falou da recursividade, né? Das pessoas terem, e é isso que o Yang traz, eu acho que é brilhante, belíssimo, assim, né? Da gente poder ter, e como terapeutas ajudar as pessoas a desenvolver uma empatia e uma validação fundamentais para poder entender que naquele momento elas não necessariamente estão conversando com a pessoa que elas escolheram. Elas muito provavelmente estão conversando com alguma criança mais vulnerável, provavelmente alguma criança mais agressiva, mais esquiva, mais impulsiva, que foi desenvolvido e memorizado na vida dessa pessoa, né? E que ali ela tem uma chance brilhante de poder, com a nossa ajuda, né, dar a mão para o seu parceiro e usar, que daí é o terceiro ponto, acho que é o mais fundamental, mas sem os dois primeiros, que é a empatia e a validação, a gente não consegue, mas que é o mais transformador, que é a compaixão, né? Que é a gente poder, por altruísmo, eu tenho vários casais que me dizem, tá, mas ela tá me xingando tudo, eu digo, eu sei. E é muito foda ouvir xingamentos de uma pessoa estender a mão. Mas isso se chama altruísmo. A gente faz em detrimento de si, porque a gente entende que o amor pelo outro é mais importante. E quando o teu marido acordar, se der conta disso, tu pode ter certeza que isso vai ser importante para ele, mas agora isso não vai acontecer. E é isso, eu noto assim fortemente que é uma grande dificuldade das pessoas. O individualismo constante e a fluidez do processo emocional às vezes é tão assim é tão forte que as pessoas não têm disposição para ser altruísta, né? Para poder estender a mão para quem elas amam, mesmo que elas estejam de alguma forma sendo feridas ou algo nesse sentido, né? Aí que no curso a gente também tem um vídeo sobre isso e a gente tem trazido cada vez mais para a terapia de casal, que são as estratégias da comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, né? De poder olhar para a pessoa e, ao invés de querer matar ela, afogar ela, pegar uma faca e cortar a cabeça dela, qualquer coisa nesse sentido que a gente adoraria fazer em alguns momentos, a gente olha para a pessoa e diz, olha, entendeu? Tu tá me machucando, né? E isso é ruim porque eu entendo que nós, como casal, a gente tem que ter esse valor. Então, será que tu poderia fazer algo diferente? E é também, assim, é transformador, assim, quando os casais conseguem usar uma comunicação não violenta, porque isso para o ciclo menos menos. Isso para a química esquemática, né? Mais ainda, que é só para a gente finalizar, e isso eu faço muito com os casais, a gente ajuda as pessoas isso também nos vídeos a gente mostra, a conseguir, isso é super difícil, tá? Eu acho, assim, até pessoalmente eu acho difícil de usar também, mas é impressionante o poder que isso tem, que é quando a gente consegue ver o outro em dor e validar verdadeiramente, né? Validar profundamente, validar historicamente, porque uma coisa é a validação mais superficial, que é, tu tá bravo, eu entendo que tu tá bravo porque eu acabei de quebrar sei lá, um vaso teu, né? Tu tá bravo porque isso tá ruim para ti, né? Outra coisa é tu poder olhar e dizer, eu entendo que tu tá bravo porque, né, eu quebrei um vaso teu e eu sei que na tua história de vida ter coisas materiais, né? Eu conheço a tua história, a gente já viu em terapia, eu conheço teus pais, foi uma coisa muito dura para ti. Eu sei disso, né? Ou seja, quando eu consigo validar
lá na história. Quando eu olho para a pessoa que eu amo, eu digo, eu entendo que tu sente isso porque, poxa, quando tu era pequena, quando tudo aquilo que a gente conversou em terapia, ninguém te deu esse lugar, né? Tu teve que batalhar horrores por isso. E eu realmente te peço mil desculpas, eu não queria repetir essa história nesse momento contigo. E eu sinto muito. Sabe? Isso é transformador. Transformador. Porque parece que faz as pessoas acordarem do seu próprio processo inteiro, né? De que ali elas não só estão nesse lugar e sendo validadas no momento presente, mas estão sendo validadas lá embaixo. Lá nesse lugar mais sensível, mais vulnerável que elas têm. Isso aí, pessoal, já são 8h35. Alguém quer comentar mais? Ou tem ideias? O que acharam? Acho que está muito escuro aqui, não sei. Oi, Eduardo. Oi, Sandra. Adorei te rever. Adorei te rever. Estou aqui novamente encantada, né? A única coisa que eu posso te dizer agora é que eu sinto muito que está terminando. Obrigado. É um tema muito legal. Um beijo grande. A gente não quer incomodar vocês de noite, ficar com vocês até 10, 9 horas da noite, né? Mas a gente sabe que muitas vezes... Não, mas é ótimo que seja assim rápido. É perfeito, é perfeito. Rápido, né? Eu sinto muito em relação ao tempo, mas outras oportunidades virão com certeza, né? Agora eu vou estar mais ligadinha e vou estar mais presente. Muito obrigada, perfeito, viu? Muito obrigada mesmo. Rosane também, muito joia. Bom, vamos... Tem vários elogios aí para a tua fala, Eduardo, só para te passar, para que tu saiba, né? Porque desligando. Então, o pessoal aqui Eu só ia relembrar que eu vi que teve algumas pessoas que chegaram depois ou mais no final. A palestra está sendo gravada, então depois ela vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube, a gente avisa vocês. E eu botei ali de novo no chat o nosso site do nosso curso, que o Dado falou várias vezes ali durante a explicação dele, né? Várias coisas que tem no nosso curso de aulas e de simulações. Eu vou até mostrar aqui para vocês rapidinho o nosso site, para vocês verem como é que ele é. Estão vendo? Ainda não, agora sim. Tá, então esse é o nosso site do nosso curso, não o site da TMS, aqui tem as informações específicas do curso, então fala um pouquinho da nossa abordagem, das teorias que a gente trabalha, dos objetivos, o que vocês vão ter dentro do curso, as aulas, exercícios, tudo que vocês vão aprender. Tem depoimentos das nossas alunas também, se vocês quiserem ver. Aqui, olha, até a Rosane está aqui. Fala um pouquinho do Dado da Cláudia. E aí, se vocês... Aqui está o valor normal do curso, mas vocês têm o desconto, né? Então, se vocês clicam aqui, vocês vão ser direcionados para o carrinho. E aí, eu mostrei para vocês aqui que se vocês botam o cupom palestra TMS, vocês já ganham 30% de desconto. Tá? Então, só para lembrar vocês disso. E eu acho que é isso. Muito bem, quero agradecer então a todos vocês, muito obrigado por terem participado um pouquinho hoje conosco dessa conversa. A gente vai seguir fazendo essas palestras uma vez por mês. Somos super abertos a temas, a gente fez um brainstorm de vários temas que a gente pensou em discutir, mas, por favor, aceitamos super sugestões. Oi, Helena! Tudo bom? Essa é uma ótima ideia, gente. Se vocês quiserem nos mandar temas, assim, eu quero muito ouvir o Eduardo falando sobre isso. Manda pra gente lá no nosso Instagram, no WhatsApp, a Cláudia também. Vai ser tu. E aí a gente faz as palestras para vocês. Ok? Gente, obrigado. Boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, pessoal. Boa noite, estava muito bom. Estava muito bom. Tchau, pessoal. Bravo! Obrigado.